Paciente jovem, sem comorbidades, apresentando dispneia progressiva nas últimas semanas, história de pico febril de noite, chega com esse raio-x. Fala galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Aprendendo Medicina Intensiva. O tema de hoje é desafio clínico. Quero ver você acertar, hein? Paciente jovem, obeso, sem comorbidades, apresentando dispneia progressiva nas últimas semanas, sobe uma de escadas, falta de ar, chega ao hospital, é muito preocupado, uma história de pico febril de noite, de vez em quando, ausculta a bolida direita, chega com esse raio-x. E aí? Qual vai ser a sua conduta frente a esses achados? Chama o médico, parecer da pneumo, o raio-x mostra o velamento à direita, o seio costofrênico à direita obliterado, parábolas da mão azul, provavelmente um derrame pleural num paciente jovem, uma dispneia progressiva, um quadro subagudo, picos febris isolados. E aí, o que ele tem? É câncer, sarcoidose, é uma infecção, é empiema, é um derrame pleural. Na rede particular fica mais fácil, né? Você pede a tomografia de tórax para poder entender melhor, vai que tem uma caverna no ápice do pulmão, vai que tem outros achados que te ajudam nesse diagnóstico, definir o tamanho e extensão do derrame, tá? Mas não é mandatório não, tá bom? Você pode fazer um ultrassom também para quantificar o líquido desse derrame. Mas qual seria a próxima conduta? Será que uma toracocentese vai me dar o diagnóstico? Quais são os diagnósticos mais prevalentes nesse tipo de caso? Bom, você tem que ter em mente o diagnóstico mais provável já de antemão, tá bom? Paciente jovem, com picos febris, derrame pleural, você tem que descartar tuberculose. Câncer sempre faz parte do seu diagnóstico diferencial, tá? E pneumonia e empiema também. Como é que você vai tirar essa dúvida? Você precisa do estudo desse líquido pleural, você precisa fazer uma toracocentese. Mas veja só, a toracocentese nem sempre vai ser suficiente para te dar o diagnóstico. E a gente vai te mostrar o porquê. Esse paciente foi avaliado pela equipe da cirurgia torácica, que resolveu não só estudar o líquido, mas fazer uma videopleuroscopia pelas características do derrame, da tomografia, um espessamento, um derrame pleural loculado, achou meio estranho. O pessoal levantou a possibilidade de câncer, enfim. Então ela fez uma videopleuroscopia, também pode não ser o exame inicial, tá? Foi a conduta adotada no hospital, mas o que eu quero te passar é o seguinte: a toracocentese, os critérios de Light, você dosar a proteína IDH, fazer um BR do líquido, né? Um rendimento baixíssimo, 10%, nem sempre é suficiente. O padrão ouro da tuberculose pleural, por exemplo, é a biópsia pleural. O padrão ouro da carcinomatose, do câncer na pleura, é a biópsia, sendo que a tuberculose pode ser as séries, enquanto na neoplasia você precisa ir lá e tirar um pedacinho da lesão que está causando o distúrbio. Tá bom? Então, saca só o que o cirurgião torácico achou na videopleuroscopia do paciente. Várias lesões nodulares, parecem granulomas, um líquido feio, espesso, acometendo a pleura visceral pulmonar também. Isso é um caso clássico de tuberculose pleural. E aí, só para a gente organizar nosso pensamento, a toracocentese não é suficiente para dar o diagnóstico da tuberculose pleural. O rendimento do BAL, 10%. A cultura vai demorar 3 anos. Mentira, vai demorar uns 60 dias, 45 dias para sair. Você pode fazer o ADA, né, a dosagem ADA, também é uma possibilidade diagnóstica, né? Maior que 40, maior que 60, tá? Mas nem sempre dá o diagnóstico, a sensibilidade varia de 60% a 70%. Pode fazer o PCR do líquido, né? Mas você nem sempre tem esse recurso nas unidades públicas. Então, é um diagnóstico difícil, cujo padrão ouro é a biópsia pleural. E a biópsia pleural não vai ser espetando uma agulha, fazendo toracocentese, que você vai conseguir. Antigamente, a gente usava a agulha de Kolbe, né? Lembra? A biópsia pleural às cegas, conseguiu o diagnóstico. Hoje em dia, videopleuroscopia, olha a cavidade pleural, vê se tem lesão, vai biopsiar a lesão, tá bom? Então, assim, a investigação do derrame pleural passa, sim, pelos critérios de Light, você saber se é um exudato, transudato, mas o diagnóstico de câncer, o diagnóstico de tuberculose, que são as causas mais comuns de um derrame pleural com predomínio de mononuclear, você vai precisar ver lesão, vai precisar de biópsia, não tem jeito. Tá bom? É claro que esse derrame poderia ser secundário a um empiema. Claro que a apresentação clínica seria totalmente diferente. Febre alta, tosse, consolidação, quadro clássico de pneumonia. Você iria no líquido e aí você
terei os critérios para saber se é um IPM ou não, né? Não é somente ver o aspecto de pus, né? Você tem uma bacterioscopia positiva, o GRAM identifica a bactéria, e além disso, você pode ter um LDH muito alto, um pH menor que 7,2, uma glicose baixa. Então, existem critérios bioquímicos para te auxiliar nesse diagnóstico, tá? Esse caso clínico serviu para a gente organizar nosso pensamento na investigação do derrame pleural, tá bom? A toracocentese é mandatória, mas nem sempre é suficiente. A gente tem que sempre pensar nas principais possibilidades de diagnóstico, qual o padrão ouro. Espero que tenham gostado. É mais um vídeo de desafio clínico e eu vejo você na próxima.